Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço para que você se inscreva. Aproveite e deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, vai nos ajudar bastante a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre iluminismo e a maçonaria. O iluminismo foi um importante movimento intelectual que surgiu na Europa. Enfatizava a razão, a ciência e a filosofia como meios de promover o progresso humano. Por meio da disseminação do conhecimento, o movimento combateu o obscurantismo e tinha como valores a liberdade e a igualdade, e questionava as estruturas sociais, políticas e religiosas da época. Alguns historiadores, principalmente os franceses, determinam o período do iluminismo entre 1715 e 1789. Mas por quê? 1715 foi o ano em que Luís XIV morreu, e 1789 o início da Revolução Francesa. Outros historiadores defendem que o iluminismo teve início com a Revolução Científica, na década de 1620. O racionalismo, pensamento com base na razão, e o liberalismo foram dois movimentos intelectuais que muito contribuíram para o pensamento iluminista. René Descartes, John Locke e Isaac Newton são considerados os precursores do iluminismo. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Ele partia do princípio de que tudo deveria ser questionado e que somente aquilo que a razão poderia explicar era verdadeiro. Descartes acreditava que o conhecimento deveria partir de ideias que estavam no interior do próprio homem. A frase "penso, logo existo" sintetiza o seu pensamento. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo e um ferrenho opositor ao absolutismo. Para ele, o homem tinha alguns direitos naturais: direito à vida, à liberdade e à propriedade, que deveriam ser assegurados por uma Constituição. Ao contrário de Descartes, Locke acreditava que o conhecimento era adquirido somente pela experiência. Ao nascer, o homem era como se fosse uma tábua rasa, e ao longo de sua existência e por meio do empirismo, ele ia adquirindo conhecimento. Isaac Newton foi um matemático, filósofo, astrônomo, teólogo e autor inglês. Reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, um dos principais personagens da Revolução Científica, procurou dar uma explicação científica a toda a natureza. Para ele, todos os fenômenos da natureza eram regidos por leis próprias, as leis da física, e o papel da ciência era o de descobrir essas leis. O século XVIII, também conhecido como o século das luzes, ou o século da razão, foi um período de grande importância na história mundial, caracterizado por uma série de eventos, mudanças sociais e filosóficas que moldaram o curso da humanidade. Antes do iluminismo, a Europa ocidental estava dominada por mandatários que governavam sob dogmas religiosos ou, em sua grande maioria, exerciam o poder de monarquias absolutistas. Aos poucos, a Europa começou a passar por grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Declínio da monarquia absolutista e da aristocracia, a ascensão da burguesia como uma classe influente, florescimento das artes. O resultado foram drásticas mudanças nas estruturas sociais da Europa naquela época. No início do século XVIII, a burguesia europeia já estava se transformando numa forte e rica classe social. Só que não tinha acesso ao poder político, que continuava nas mãos dos reis. As ideias iluministas surgiram nesse contexto, como resposta aos dois maiores problemas enfrentados pela burguesia: intervenção do Estado na economia e os limites de sua atuação política. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Adam Smith e Immanuel Kant foram alguns dos principais pensadores do movimento iluminista. Montesquieu
foi um político, filósofo e escritor francês. Autor da obra O Espírito das Leis, defendeu a separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, como uma forma de evitar o autoritarismo e promover a liberdade. Voltaire foi um filósofo francês conhecido por sua defesa da liberdade de expressão e críticas à intolerância religiosa e à arbitrariedade do poder monárquico. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor suíço-francês. Contribuiu com ideias sobre a democracia e a soberania popular, além de abordar questões sociais e educacionais. Em sua obra importante, O Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Denis Diderot foi um político e escritor francês. Editou a Enciclopédia, uma obra que reuniu conhecimento de diversas áreas, promovendo a disseminação do saber. Adam Smith foi um economista e filósofo escocês, considerado o pai da economia moderna, o mais importante teórico do liberalismo econômico do século XVIII. Sua principal obra, A Riqueza das Nações, é referência para os economistas. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que explorou a ética, a metafísica e a epistemologia, enfatizando o uso da razão como base para a moralidade e o conhecimento. Fé na razão como guia para a compreensão do mundo, crítica à autoridade absoluta dos governantes e à Igreja, defesa da liberdade de expressão e de pensamento, busca pelo progresso social e científico, ênfase na educação e no conhecimento. Em essência, a moderna maçonaria é fundamentada em uma ciência especulativa, tendo como método o uso do simbolismo alegórico dos maçons operativos com o propósito de ensinamento moral. Em um determinado ponto da história, entre os séculos 17 e 18, homens que não trabalhavam com pedras se uniram aos antigos construtores de catedrais. Esses homens ficaram conhecidos como os maçons aceitos, uma forma de distinção dos maçons operativos. A partir desse ponto, a maçonaria deixou de ser uma sociedade eminentemente operativa e se transformou em uma organização filosófica, pois que já era fraternal e de auxílio mútuo. No início e meados dos anos 1700, filósofos, cientistas e artistas da época do Iluminismo foram atraídos para a maçonaria. A exemplo de Voltaire, Goethe, John Locke, Benjamin Franklin e Mozart. A maçonaria se tornou um ambiente perfeito, onde intelectuais e líderes políticos podiam se encontrar, discutir ideias e promover valores compatíveis com os princípios iluministas, como a separação entre a Igreja e o Estado, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. A maçonaria desempenhou um papel significativo na disseminação dos valores e das ideias iluministas, como a tolerância, a liberdade de pensamento e a busca pelo conhecimento. O iluminismo causou uma revolução no pensamento e na cultura da época. Seus valores, ideias e ideais, balizados na razão, na ciência e no progresso humano, contribuíram significativamente para a formação dos estados democráticos e para a sociedade moderna. Seus princípios alicerçados na liberdade, igualdade e na busca pelo conhecimento ajudaram a moldar o mundo que conhecemos hoje e também estão presentes na maçonaria. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveita e deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.